Boa noite, boa noite. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite, Michele. Boa noite, Beto. Boa noite, Tati. Boa noite, Geraldo. Boa noite, Michele. Tudo bem? Hoje, para quem ainda não conhece, primeira coisa, bem-vindos ao meu canal. Para quem não me conhece, meu nome é Alexandre Melo, eu sou graduado em Educação Física e Esporte, sou especialista em autismo. Atualmente eu atuo como ATP da Divisão de Educação Especial do município de Praia Grande, aqui no litoral do estado de São Paulo. Sou também pai de autista, no meu caso são dois, sou pai do Lucas e do Gabriel, gêmeos autistas. Eles têm 7 anos hoje. Hoje a gente vai continuar com o projeto de uma live com um especialista, né? Uma live por semana, sempre trazendo como assunto o autismo e assuntos relacionados a esse tema, certo? Essa semana a gente vai falar sobre habilidades sociais, né? Hoje o nosso bate-papo vai ser a respeito do ensino de habilidades sociais para as pessoas com TEA, né? Eu acho que esse tema é bastante importante, ele é pouquíssimo abordado, porque basicamente se trata de intervenção de jovens e adultos com TEA e normalmente de nível moderado a leve, tá? A gente sabe que as dificuldades de interação social são características do diagnóstico, né? E sabe que afetam todos os autistas. Entretanto, quando a gente fala de autistas leves e moderados, como eles, por maioria das vezes, eles possuem pouco apoio, no caso do leve, nenhum apoio, por eles terem poucas dificuldades já terem superado as dificuldades nas atividades de vida diária, e muitas vezes eles acabam se expondo a situações sociais mais complexas, né? Sem nenhuma ajuda. Tá? Então, eles sem essa ajuda, eles acabam, por muitas vezes, tendo que aprender as nuances de contextos complexos, sociais, né? Do dia a dia, que pra gente que é neurotípico, são simples de entender, mas para as pessoas com autismo são bem mais complexas, tá bom? Para falar sobre isso hoje, eu vou trazer a psicóloga Tatiana Lopes. Ela é psicóloga especialista em autismo e sócio-fundadora da Clínica GAD, aqui em Santos, no estado de São Paulo, tá bom? Eu vou só trazê-la aqui. Boa noite para todo mundo. Estou aguardando, vamos aguardar a Tatiana aqui aceitar. Boa noite, Tatiana, tudo bem? Oi, Ale, tudo bom? Boa noite para todos, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo ótimo. Nervosa com o convite? Eu tô um pouco atrapalhado aqui hoje, que eu tô com obra aqui na minha casa, né? Então eu tô num lugar diferente, mas vai dar tudo certo. Para quem não sabe, a Tatiana, nós somos amigos há bastante tempo já. Nós fizemos um curso de pós-graduação de autismo juntos, ela é da minha turma, melhor aluna da turma. Oh, quem dera, né, Ale? Opa! Entendeu? Então, nada mais justo do que trazer a melhor aluna da turma aqui para falar um pouquinho com a gente. Tá? Como eu já Gente disse, do céu. na introdução aqui, Meu. a gente vai falar de um assunto que eu acho que é pouco abordado ainda, principalmente agora a gente está vendo nas lives, nos seminários, é pouquíssimo abordado porque normalmente a gente trata Normalmente os assuntos são sempre relacionados a crianças pequenas, ensino de habilidades básicas, né? Exatamente. E fica sempre, por muitas vezes, assim, negligenciado esse tema, e os jovens e os adultos de grau leve e moderado acabam sendo deixados de lado, né? Eu acho importantíssimo porque todas as crianças com autismo um dia vão crescer, né? E vão ter que enfrentar essas situações, e a gente tem que também ter intervenções baseadas na ciência para abordar esse tema, tá? Eu queria que você se apresentasse primeiro, se apresentar para o pessoal. Vamos dar um oi aqui para a Valéria, para o Miguel, tá bastante gente aqui Valéria, já. oi, Miguel, Lari, Camila. Gosto de rostinhos conhecidos que vão aparecendo. Vamos lá, então. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Tatiana Lopes.
Eu sou psicóloga comportamental, especialista em transtorno do espectro autista, graduando agora em ABA, né, que é análise de comportamento aplicado pelo Grupo Método. Eu sou sócia fundadora da Clínica GAD. GAD é Grupo de Avaliação, Diagnóstico e Intervenção. É uma clínica especializada em atendimento ao autismo. Então, nós atendemos sem limite de idade, né? Nós atendemos crianças, adolescentes e adultos. E é um pouquinho dessa experiência, na verdade, né? Da implementação dessa experiência do tratamento e da intervenção de jovens e adultos e das habilidades sociais que a gente vai conversar um pouquinho. Tá bom? Tá certo. Para a gente começar, eu acho importante a gente explicar quais são essas dificuldades sociais que os autistas apresentam, explicar para o pessoal que está assistindo. Então vamos lá. Quando a gente fala de autismo, acho bacana a gente trazer um pouquinho dessa introdução, né? Quando a gente fala de qualquer questão de desenvolvimento de transtornos da saúde mental, nós temos uma bíblia, na verdade duas, né, que regem aí o nosso estudo e a nossa intervenção. Né, seria o CID, que o nosso CID ainda é um pouquinho atrasado, então nós trabalhamos bastante com as definições do DSM. Então, quando a gente fala de autismo, para estar dentro do transtorno do espectro autista, eu preciso ter um déficit em algumas habilidades do desenvolvimimento. Antes, nós falávamos sobre 3 habilidades. Hoje, de uma maneira bem bacana e atualizada, nós falamos sobre 2 habilidades. Né? Nós vamos ter um comprometimento nas respostas de comportamento, que tendem a ser repetitivas, estereotipadas, mas não é sobre comportamento que a gente vai conversar hoje. E nós temos uma dificuldade também, né, na habilidade que hoje a gente chama de comunicação social, que na verdade é uma junção de interação e comunicação. Né? Exato, perfeito, né? O desenvolvimento da comunicação e da linguagem e da interação social, porque compreende-se que elas não funcionam de maneiras separadas. Então, quando a gente fala de habilidades sociais, o treino, a implementação do treino de habilidades sociais, a gente vai estar falando de um autista hoje em nível leve, o que a gente chamava de Asperger, né, anteriormente, ou jovens e adultos que já tenham trabalhado previamente o desenvolvimento das habilidades básicas. Né? Então, nós vamos trabalhar... O que acontece, conforme o Ale pontuou muito legal? Nós temos uma intervenção e estudos científicos, grande parte aí da nossa bibliografia trata do desenvolvimento e da intervenção das crianças, que obviamente é muito importante, que obviamente a gente tem que ter um trabalho árduo e duradouro, com embasamento científico, para que ele seja aplicado de maneira correta. Mas nós temos pouquíssimos estudos para quando a gente fala aí de adolescentes, jovens adultos e adultos. E é aí que a gente vai conversar um pouquinho. Então, as habilidades sociais, para a gente ter uma definição do que é, né? Que a gente fala aí muito bonito, mas o que é habilidade social? Vamos entender que a habilidade social é um conjunto de fatores que movimentam a interação do sujeito com o mundo e que é culturalmente aceito e bem colocado. Então, quando a gente fala de habilidades sociais, elas são variadas de um ambiente para o outro, conforme a gente... em determinadas culturas, né? Por exemplo, aqui no Brasil, a gente se despede das pessoas normalmente dando beijinhos, né? Isso! Nos Estados Unidos, um aperto de mão basta, né? Na Europa, talvez, um tchau de longe vai bastar, né? Exatamente. Se eu estiver lá numa mesa, almoçando com a minha família, aqui no Brasil, quando eu gosto muito da comida, eu paro meu prato e agradeço. Eu falo, nossa, que delícia de refeição. Estando em outros lugares, com outras culturas, eu arroto na mesa. Arrotar na mesa, num contexto cultural brasileiro, né, está aí dentro de uma questão bem inadequada. Agora, se eu estiver num contexto mais europeu, né, dependendo do ambiente, está adequado, aliás, é até um sinal de boa educação. Né? Então, a habilidade social é isso. Nos insere de maneira adequada e qualitativa no ambiente que a gente está interagindo. E é interessante porque essas situações, a gente que é neurotípico, tem desenvolvimento típico, né? A gente pega muito fácil, a gente pega rapidinho. A gente sabe que, por exemplo, o nosso comportamento numa roda de amigos não deve ser o mesmo numa entrevista de emprego, né? Exatamente. E mesmo quando a gente vai cumprimentar um colega de trabalho, é diferente de você cumprimentar uma senhora de idade, né? Você tem que saber
esses detalhes, essas nuances que a gente fala, que E muitas é vezes é muito difícil de entender. muito e muito difícil para nós neurotípicos e faz parte do aprendizado conforme a gente se desenvolve. Então, vamos colocar aí segunda infância, o desenvolvimento da adolescência, a gente já tem isso extremamente inserido, né? E é inserido de uma maneira tão natural, em especial no ambiente familiar e escolar, que a gente não se atenta ao inserimento desse ensino. Quando a gente fala do desenvolvimento atípico, em especial, quando a gente fala aqui do autismo, né, nós vamos ter uma dificuldade que faz parte dos critérios diagnósticos, que é uma dificuldade de compreensão do abstrato, daquela informação que não é passada no concreto, né? Seja visual. Que tá nas entrelinhas, né? Que está nas entrelinhas. E quando a gente fala do desenvolvimento. É aquele famoso exemplo, deixa eu só para ilustrar um pouquinho, aquele exemplo de eu chegar para uma moça e falar para ela que posso te pagar uma bebida? Se eu estiver no restaurante, tudo bem, mas se eu estiver numa balada, eu vou ter um outro sentido. Eu falar para uma mulher, posso te pagar uma bebida? Não necessariamente eu estou querendo uma bebida, provavelmente eu estou querendo um relacionamento com ela, e essas nuances que a gente pega assim, naturalmente, as pessoas com desenvolvimento típico, muitas vezes a gente precisa de um ensino estruturado, né, para ensinar isso às pessoas com autismo, né, os jovens e adultos, e eles vão passar por situações semelhantes, né, e que normalmente eles vão levar ao pé da letra, não vão entender essa situação e vão se colocar em situações constrangedoras, né. Normalmente, aí o que a gente pede? Por que a gente ensina habilidades sociais, né? Essa fala que o Ale colocou eu acho muito bacana e a gente encontra e troca muito nas aulas com o Lucelmo também. Eu acho o Lucelmo fora de sério e a gente tem uma troca muito similar nesse sentido, assim. Vamos pensar que o autista ele está inserido num contexto social e ele precisa ter qualidade nessa relação. Né? Ele não está num ambiente exclusivamente atípico. Então, por que a gente ensina habilidades sociais? Para que ele tenha uma vida e um desenvolvimento de qualidade. Né? A não inserção do desenvolvimento das habilidades sociais, se a gente for pensar no neurotípico mesmo, se eu não tenho desenvolvido habilidades sociais, eu vou ter desenvolvido em contrapartida transtornos psiquiátricos importantes, aí, muito severos. Aí, a falta de desenvolvimento de habilidades sociais está bem vinculada à dificuldade psiquiátrica que a gente vai encontrar na depressão, na ansiedade, em transtornos que são multifatoriais e tem como raiz também a dificuldade na lida social. Isso se encontra também no autismo. Então, se eu não tenho inserida qualidade no manejo social, eu vou ter uma série de problemas, em especial a agressividade, sendo ela hétero ou autolesiva, né? E desenvolvimentos psiquiátricos severos, porque eu não tenho qualidade nessa vida. Acarreta bastante quadros de depressão também, por falta de por dificuldade de relacionamento. O pessoal está ilustrando aqui algumas situações. O pessoal falaram aqui sobre tá chovendo canivete, essas expressões, figuras de linguagem, metáforas que a gente usa, que normalmente a gente utiliza para simplificar uma explicação, né? Para as pessoas com autismo, muitas vezes complicam a explicação, né? Complicam essa explicação. E assim, eu sempre falo, quando eu vou dar alguma palestra, alguma coisa, eu sempre falo isso, que ser autista deve ser bastante difícil. Eu não sou autista, né? Mas no Brasil deve ser mais ainda. Porque a gente tem muito costume de tudo que a gente fala tem duplo sentido, né? Tudo que a gente fala tem uma malícia. A gente usa e abusa de figuras de linguagem, né? Muito. Deve ser muito mais difícil aqui no Brasil do que na Europa, no leste europeu, alguma coisa assim. Exatamente. E aí, como é que a gente faz para inserir e desenvolver habilidades sociais quando eu estou ali trabalhando com um público cujo aprendizado está voltado a essa metodologia mais concreta de informação? Né? Que é o caso do autismo. Então, eu queria perguntar isso para você. Tem intervenção tem intervenção em aba assim estruturada para ensino de habilidades sociais? Tem. Que o pessoal fez essa pergunta. Fizeram essa pergunta já. Pode falar. Que bom. Então a gente vai fazer uma troca, Lê, porque eu tenho uma dificuldade de conversar, porque aqui eu estou conversando com você e de acompanhar o chat. Então, se você conseguir me ajudar nisso, é ótimo que a gente vai respondendo. Mas tem sim, tá bom? A gente não faz um DTT,
exclusivamente, né? A gente não faz apenas treino de mesa com tentativas discretas. A gente vai trabalhar com o naturalístico. Então a gente vai trabalhar um treino dessas habilidades, primeiramente de maneira individualizada e sequencialmente, né, adquirindo habilidades, a gente vai para o trabalho com o par e com o trabalho com um grupo. Mas antes disso tudo acontecer... É interessante você falar isso, esse trabalho com o par então, essa avaliação, quando a gente fala de habilidades básicas, o pessoal sempre fala das avaliações do ABLS, do AFLS, do VB-MAP, né? Essa daí não é... Para as habilidades sociais não é muito utilizado essas, né? É utilizado aquela Socially Save, não é? Normalmente... Isso, a questão do Socially Save é melhor, eu gosto bastante. E ela nos traz uma task list, na verdade, né? É uma lista de habilidades e de pontuação para a gente verificar onde nós estamos no critério de desenvolvimento dessa criança, adolescente ou adulto. A gente utiliza muito também aqui na nossa clínica o Vineland, que é um teste muito bacana que avalia o desenvolvimento das habilidades básicas e avalia também o desenvolvimento das habilidades sociais. Então, é um facilitador. Nós utilizamos esses dois testes, que são os nossos norteadores, para que a gente monte um programa de atendimento. Isso é muito importante falar. Não é um achismo, né? Não é eu vou dar uma olhadinha naquela criança, naquele adolescente, tô achando que eu vou agir ali. A gente precisa de um processo efetivo de avaliação e de um programa de atendimento muito bem construído para que a gente consiga desenvolver consciência e qualidade dessas habilidades. Assim como em qualquer ensino de qualquer outra habilidade, né? É importante que a gente tenha uma linha de base para a gente saber quais são as dificuldades da criança. Exatamente. E atuar diretamente naquela dificuldade, né? Não perder tempo com outras coisas, outras habilidades que ela já tenha, ou pular algumas etapas, no caso de você acabar exigindo demais dela num determinado contexto, né? E assim, eu fiquei curioso que você falou do treino de pares, né? Primeiro, esse treino baseado em análise do comportamento, ele é feito com modelação, primeiro, videomodelação, e depois você pede para um colega da escola, um amigo, alguém participar, como é? Então, primeiro a gente faz um treino de modelação e um treino de método simple, né? A gente faz treinos de equivalência e a gente utiliza como modelo, primeiramente, uma criança típica, que é muito legal, que facilita o processo de desenvolvimento, e a gente faz a interação com a criança típica. Então, nós temos os facilitadores, né, para esse processo acontecer. Normalmente, quando a gente trabalha o desenvolvimento de habilidades sociais com pares, eu tenho 2 terapeutas, 2 aplicadores em sala, que facilitam esse processo. Então, nós fazemos entre a criança e o terapeuta, sequencialmente entre a criança e o seu par. E aí tem funcionado bastante. Hoje, dentro desse processo de desenvolvimento, nós conseguimos construir um grupo de adolescentes, e aí a gente vai falar de uma experiência bem própria, que tem dado muito certo, que tem sido muito bacana, em especial para esse momento de quarentena, onde cessaram-se aí grande parte das intervenções, que nos preocupa bastante, né? Uhum. Nós conseguimos um grupo que hoje contém 7 adolescentes, nós já começou com um projeto piloto, né? Hoje nós estamos aí em 1 ano e meio de grupo, abrindo o segundo grupo de desenvolvimento de habilidades sociais. Então ele é um grupo bem naturalístico, a gente trabalha inicialmente, eles trabalham individualmente, né? Então todos os autistas adolescentes que fazem parte hoje desse grupo, passaram por um processo individual de atendimento para desenvolver habilidades básicas, para que a gente, como você falou, Ale, não venhamos a comer degraus, né? Então, a gente não pode. Pode acontecer aquelas situações difíceis que podem se tornar aversivas, né, para a criança, para o jovem, né, no caso. Isso como acontece no contexto escolar. Exatamente, como acontece no contexto escolar. Eu quero ensinar, alfabetizar uma criança que tem um tempo de tolerância sentada de 3 minutos. Então, assim, a gente ainda nem desenvolveu os pré-requisitos para que a gente consiga desenvolver aquela habilidade que foi focada. Por isso o processo de avaliação é tão importante. Por isso manter uma linha de base é tão importante. Eu preciso saber o que existe e de onde partir. Certo. Como é que a gente faz essa lista? Nós temos uma checklist bem importante que eu queria dividir com vocês, que é muito legal.
Então a gente trabalha dentro dessa checklist, né, que é o nosso quadro de objetivos, ele é individual. Vamos pensar assim, eu tenho um grupo de adolescentes, que hoje são 7 adolescentes nesse grupo, mas a minha proposta para cada adolescente é individualizada. Tá? Ela não é generalizada. Então, eu aproveito aquele contexto do grupo para conseguir trabalhar aquelas habilidades com projetos, né, e não digo propostas diferenciadas, mas objetivos diferenciados para cada adolescente. Então, a minha checklist do grupo de adolescentes de habilidades sociais, eu até trouxe uma colinha aqui, né, para lembrar todos, são algumas importantes, é desenvolver e aprimorar a comunicação e a interação social, por isso eu já tenho que ter um prévio trabalho acontecendo, né? A interpretação de comportamento verbal e não verbal, que é extremamente difícil. Então, primeiro a gente trabalha com o desenvolvimento do comportamento verbal, né? Não necessariamente só da fala. E o não verbal, a gente começa a trabalhar teoria da mente. Certo. Deixa eu explicar, né? Que a gente fala teoria da mente, todo mundo faz cara de bolinho pra mim. Teoria da mente. É importante explicar, porque eu já disse na live anterior até a respeito disso, que é uma teoria do cognitivismo, né? Mas assim, muitas vezes a gente usa o cognitivismo para explicar, porque ele explica melhor do que a análise do comportamento, muitas coisas. Mas assim, entretanto, a análise do comportamento trata muito melhor, né? As evidências são muito mais evidentes, né? Nas intervenções do que o cognitivismo. E aí eu ia até falar sobre isso, sobre teoria da mente, sobre o sistema de navegação social, né, algumas teorias cognitivistas. Se você puder falar, você tem mais expertise do que eu. Navegação social eu acho barato também, entra muito dentro daquela sua fala, né, daquela situação limite aí que foi colocada da bebida, né, como é que eu vou fazer, o que significa esse pedido. Mas vamos lá. Quando eu for falar de teoria da mente, gente, vamos entender que é a nossa capacidade de assimilar ou discernir a expressão ao sentimento. Isso é muito difícil. Eu compreender que aquela pessoa que está chorando está triste e que aquela situação é uma situação específica para deixá-lo triste. Que aquela pessoa que está brava faz a cara de brava e que aquela situação predeterminante significa, né, expõe que ela vai estar brava, determina que ela vai estar brava. E assim a mesma coisa com os outros sentimentos. Então, quando a gente vai falar de teoria da mente, aprofundando um pouco mais, eu acho que é importante, para falar da teoria da mente, entender que as pessoas, a capacidade que a gente tem de entender que as pessoas pensam, sentem, e além do mais, elas podem pensar e sentir coisas sobre nós, né? Isso fica bem complexo ainda. É entender que aquela pessoa, ela deu um determinado sinal, fez uma cara de que ela não quer mais falar comigo, né? Sim. E ela já está cheia de assunto, ou ela está interessada em mim, ou ela está cansada, de situações assim, sinais que a gente dá, que normalmente, e que as outras pessoas com desenvolvimento tipo, pegam rápido, né? Então simplesmente param de falar, ou convidam você a sair, ou fazem alguma coisa, né? E que as pessoas com autismo meio que não se tocam, né? Parece, né? Exatamente. Se a gente for pensar adequadamente, essa é a grande raiz da interação social. Qualitativamente falando, né? Para eu ter uma inserção social de qualidade, eu tenho que ter um desenvolvimento adequado dessa teoria da mente. Entendendo que teoria da mente é uma habilidade que a gente desenvolve tanto quanto a gente desenvolve as outras. E aí a gente vai precisar de treino. Porque é isso que a gente faz. A gente treina para que essa habilidade seja instaurada e desenvolvida adequadamente. Então, vamos lá. Para eu conseguir essas habilidades, eu vou desenvolver e aprimorar a comunicação social e interação, interpretação do comportamento verbal e não verbal, muito importante, adequação do contato visual. São pré-requisitos básicos para qualquer início aí de desenvolvimento de habilidade. Né? E está lá incluso na nossa dificuldade de interação social tão específica do TEA. Respostas emocionais adequadas e regulação emocional adequada. O desenvolvimento de uma das habilidades mais refinadas que o ser humano tem e que é falada assim tão cotidianamente, que é a empatia. Empatia é uma habilidade refinada o suficiente para ser adequadamente desenvolvida a partir do 6º, 7º ano de vida. Que eu consigo falar, olha, tá ali, desenvolveu, empatia tá legal, tá instaurado.
Porque ela é muito refinada, ela é muito difícil porque ela é extremamente abstrata. É a minha capacidade de me colocar no lugar do outro e não sentir como eu, mas sentir como o outro, compreender o sentimento do outro. É uma tomada de perspectiva, né? Exatamente. Certo. E tem uma pergunta aqui, que fizeram. Primeiro, algumas pessoas fizeram algumas perguntas mais básicas a respeito do que é análise do comportamento, o que é aba. Para quem quiser, hoje a gente está falando de um assunto um pouco mais avançado. Para quem quiser saber isso, tem no meu canal no YouTube, aqui também no IGTV do Instagram. O meu canal do YouTube é prof.alexandremelo. Lá tem alguns vídeos mais básicos falando sobre análise do comportamento, sobre o que é comportamento, né? Sobre alguns temas mais que eu julgo ser mais básicos para você poder se interagir melhor com a gente aqui e saber do que a gente está falando, né? Tá? Mas fizeram uma pergunta aqui que eu achei interessante. Fizeram antes, não foi agora. Estou vendo tantos outros aqui, um beijo para todo mundo. Vou aproveitar para mandar um beijo pro pessoal também. Mas primeiro aqui, a gente falou do treino. Esse treino vai até a orientação sobre como lidar no mercado de trabalho? Sim. Então, bem legal essa pergunta. São grupos distintos, né? Hoje eu trabalho nesse grupo específico que nós estamos trocando, nós fazemos um trabalho com adolescentes. Mas nós estamos, para esse próximo mês, montando um grupo de adultos. Então, nós temos hoje 4 adultos importantes a serem inseridos nesse grupo, que gira em torno dos 30 aos 38 anos de idade. E a gente vai trabalhar o desenvolvimento de habilidades sociais focadas à inserção no mercado de trabalho, a inserção nos ambientes eletrônicos de convívio social, que é muito importante, também acontece no nosso grupo de adolescentes, que é o Facebook, o WhatsApp, o Instagram, que hoje, né, onde nós vivemos hoje, a década que nós vivemos agora, né, esse novo milênio, na verdade, nos traz essa nova ferramenta de inserção social que precisa ser trabalhada e que é uma ferramenta muito bacana também, só exige o mesmo treino para que esse manejo seja um manejo de qualidade. Mas então, de inserção ao trabalho, inserção aos ambientes eletrônicos de convívio social e traquejos para relacionamentos. Então, para o desenvolvimento do namoro e da sexualidade, que é muito importante. Uma curiosidade minha, né? Que você tem, ou se você já teve, tem algum autista que é casado? Ou uma autista que é casada? Eu tenho um autista namorando. Eu tenho um autista namorando, eu tenho uma autista agora que está se formando na faculdade, que é a rainha do Tinder, e que é uma maneira social que é muito bacana e que acontece, que a gente tem que entender que é natural, e 2 aí que estão em busca de um relacionamento. Então isso é interessante, porque a gente fala de algumas situações aqui que são rotineiras, mas assim, na adolescência, esse tema é complicado até para as pessoas com desenvolvimento típico, né? Falar sobre relacionamento, sobre amor, sobre namoro, já é uma situação totalmente difícil para qualquer adolescente, né? E adolescentes que têm essas habilidades envolvidas ou que desenvolveram de maneira natural, né? Se a gente pensar nessas dificuldades todas, e ainda mais as dificuldades advindas do autismo, né? Fica, para mim, que não sou autista, fica completamente difícil de entender como fazer, né? Mas que bom que existe uma intervenção que tem evidências com relação a isso, né? Eu acho extremamente válido a gente falar sobre isso, porque é aquilo que eu disse no começo, né? Os meus meninos aqui vão crescer, né? Eu espero que eles namorem, que eles casem, que eles tenham os relacionamentos. Por favor, né? Lindo, sabia? Não vai faltar pretendente, né? Se a mãe deles deixar, né? Entendeu? Mas não vai faltar. Beijo pra Denise aí, que estão tendo. Vou aproveitar para mandar beijo pro pessoal aqui. Um abraço pro Paulo Quereguini, que também já está marcado aqui para a gente fazer uma live falando de educação física. Pra Josi, pra Camila, pra Cândida, deixa eu ver, pra Gleiciane, pro Caco Júnior, pra Val. Tem bastante gente aqui, ó, pro nosso colega aqui do CT do Autismo. Hoje tem bastante gente aqui. Neia, Dória, mãe, nossa também, muito querida. Caco, meu amor.
Caca é uma delícia, que ele comenta, valer pra gente. O Miguel, beijo, Mig. A Lari, Josi. Ah, que legal. Gosta assim, a gente tá em casa. Você falou do protocolo de avaliação que você utiliza. Eu queria saber assim, se esse protocolo o SocialSave, ou qual que é o outro que você tinha dito mesmo? O A nome gente do outro? utiliza como avaliação também o Vineland. Assim, tem alguma maneira de que, utilizando esses protocolos, você levantou as dificuldades que o jovem apresenta, ou o adulto, de tratar essas dificuldades no contexto natural, por exemplo, da escola, da faculdade, dos profissionais que atuam na escola ou na faculdade, ou onde ele estiver inserido assim, no ambiente educacional, possam ajudar? Você faz esse link com a escola? Como é que é? Sempre. Na verdade, Ale, a gente entende que não funciona se o treino for acontecer exclusivamente em ambiente controlado, né? Porque nós não vivemos num ambiente controlado, que é a grande salvação que o naturalismo nos traz, na verdade. Então, esse treino ele é realizado em ambientes naturais. Nós primeiro trabalhamos num ambiente estruturado para a inserção desse treino, para a inserção dessa habilidade e o desenvolvimento inicial dessa habilidade. E depois a gente faz o que nós chamamos de treino de rua. Então, por exemplo, se naquela semana eu queria trabalhar o desenvolvimento da habilidade social, do traquejo social, de como me comportar adequadamente no restaurante. Então, nós trabalhamos, a gente faz um manejo, a gente faz uma ambientação do restaurante em ambiente controlado, trabalhamos o manejo das habilidades sociais adequadas, sequencialmente, nós vamos ao restaurante. Então, o grupo vai para o restaurante. E tem acontecido de uma maneira tão bacana e tão assertiva que o grupo já não precisa mais do terapeuta. Eles se uniram, fizeram um grupo no WhatsApp e eles combinam de sair. Então eles realmente vão para o cinema, porque isso já foi previamente trabalhado. Então hoje eles adquiriram, que faz parte dos objetivos, isso é muito importante citar. Quando a gente fala de adolescentes e adultos, primeiro, quando eu falo de habilidades sociais, eu não estou falando, obviamente, somente do desenvolvimento de jovens e adultos. Jovens e adultos é o que eu queria focar hoje, porque nós não temos muito material ou muita fala a respeito. Mas o desenvolvimento das habilidades sociais acontece posterior, assim, às habilidades básicas. E quando a gente fala de autismo leve ou Asperger, né, que hoje é incluído no autismo leve, acontece concomitantemente, tá bom? Uhum. Mas vamos lá. Quando a gente está no grupo, a gente vai trabalhar essas habilidades e eles formaram um grupo no WhatsApp e eles já vão por aí. Porque eles adquiriram essas habilidades previamente. Isso foi treinado, inserido de uma maneira tão bacana que eles conseguem, que é o nosso grande objetivo, desenvolver independência e autonomia dentro do que eles possuem de potencial. Certo. Então, quando eu falo de adultos, eu tenho adultos com cuidadores e eu tenho adultos hoje morando sozinhas em cidades, hoje em Santos, com os pais morando no litoral norte, que vieram fazer faculdade aqui e estão dentro do TEA. Por isso que é tão importante a gente trabalhar. É muito! Por isso que é muito importante a gente trabalhar o treino das habilidades sociais, porque além da inserção com qualidade, né, dentro do manejo social, a gente desenvolve tudo que eles possuem de potencial, independência e autonomia. Tá, eu tenho duas perguntas. Tá? Uma aqui que já foi feita pelo colega aqui do CT do Autismo, perguntando sobre as desordens sensoriais, né, que podem apresentar, que podem atrapalhar também essa inserção de habilidades sociais. Né? Só que eu tenho uma antes, eu queria falar um negócio aqui importante, que eu acho. Quando a gente fala de inclusão escolar, normalmente a gente fala do quê? Dos professores adaptarem a maneira das instruções, né, para superar as barreiras instrucionais, né, adaptação das atividades, adaptação de tudo, para inserir aquele aluno na escola, né, para incluí-lo e para que ele possa usufruir de todo o benefício do aprendizado, que a escola oferece. Só que a gente, pensando assim ao longo prazo, a gente vê que em algum momento aquelas adaptações vão ter que ser deixadas de lado, né? Que por mais que a professora tenha sido treinada a falar de maneira direta, tudo mais, em algum momento da vida dele ele vai ter que aprender a lidar com alguém que não fala de maneira direta, né? Em algum contexto.
Então, eu sempre acho importante pontuar que todas as adaptações que a gente faz, ou ajudas que a gente dá, ajudas físicas, ajudas dicas, a gente tem que pensar em uma maneira que a gente vai esvanecer, a gente vai tirar aquelas ajudas, né? E aquelas adaptações. Porque a ideia sempre é isso que você falou, a ideia é que o menino o jovem, a menina, eles têm autonomia e têm independência, que eles possam fazer faculdade, morar sozinhos, casar, tenham a vida que eles desejarem, né? Porque eles não estão inseridos num mundo controlado. Eles estão inseridos num mundo vivo, com uma série de variáveis incontroláveis. É exatamente isso, Ale. A gente insere, em especial com disfunções sensoriais, né, que foi o que foi citado. Então, nós vamos inserindo facilitadores, né? Vamos adequando situações. No segundo momento. Isso, mas aí... Né? Exatamente. Como é que a gente faz isso? Como é que a gente faz essa retirada? A gente só pode fazer, sem comer degraus, novamente, a gente só pode fazer essa retirada se for feita uma dessensibilização. Uma sensibilização ou uma dessensibilização, né? Para que aquele estímulo específico não seja tão agressivo àquele indivíduo. Então, vamos pensar assim, toda vez que a gente está falando do autista, né? Na minha concepção, quando a gente fala de qualquer questão de atendimento ao transtorno da saúde, um transtorno de ordem mental, a gente não está falando especificamente de uma área de atuação para intervenção. A gente vai falar de uma interdisciplinaridade, difícil essa palavra, gente. E a gente vai estar falando do inter, a gente está falando do multifatorial. Então, as raízes não são... A raiz, né, das respostas inadequadas ou das dificuldades, elas não são especificamente comportamentais, exclusivamente comportamentais. É um conjunto, ele é multifatorial. Pode ser a questão de manejo de comportamento, resposta de comportamento por essa dificuldade, nessa habilidade do desenvolvimento, ou eu posso ter uma dificuldade sensorial, que você tem toda a razão, atrapalha muito o manejo das habilidades sociais. Então, quando eu for avaliar esse indivíduo, está dentro do meu task list, né? E eu vou precisar trabalhar primeiramente uma sensibilização ou uma dessensibilização, a gente chama muito de modulação sensorial, né? Para que aquele estímulo não seja necessariamente tão agressivo, para que eu consiga trabalhar num ambiente social com mais qualidade. Então, não funciona o terapeuta sozinho e nem a equipe terapeuta sozinha, né? E só vai funcionar se essa equipe estiver em contato com a escola, com a instituição de ensino que estiver inserido, com ambientes sociais importantes e com o núcleo familiar e o médico, e o núcleo médico. Então, eu preciso estar em contato com o psiquiatra ou neuro que está acompanhando esse indivíduo, sempre, sem exceção. Eu preciso estar inserida e trocando uma figurinha importante com a instituição de ensino que ele esteja inserido, se estiver inserido. Sempre com a família, protagonismo de qualquer processo de desenvolvimento é da família. Terapeuta é ferramenta. Isso eu falo muito porque é importante empoderar a família. Quem está na linha de frente é a família. Quem tem poder do saber a respeito daquele indivíduo é a família que convive. Terapeuta é ferramenta. Nós trazemos a ferramenta para que, né, para que seja feita uma inserção e uma intervenção de qualidade, mas quem está ali na linha de frente é a família, tem que ter todo saber, é a família, tem que ter essa troca. E com ambientes sociais importantes. Se eu estiver falando de jovem adulto, é importante que a gente tenha essa troca também. Não funciona individualmente. Eu vou só te interromper um pouquinho aqui, porque você estão carregando de elogios a sua fala aqui, tá? O pessoal está adorando. Tá? O nosso colega aqui do CT do Autismo adorou, achou perfeita a sua fala. O Paulo Quereguini do Modelo Exerciência também gostou bastante. A Andréa Prado aqui do Cipiteia, lá da Praia Grande, entrou aqui também, gostou bastante. Tá? É a Fono do Cipiteia. Eu acho interessante porque enquanto ela atua com intervenção precoce, o começo da intervenção, você está falando já da outra ponta, né? Eu acho interessante. Exatamente. Eu queria aproveitar essa pequena pausa e mandar um beijo pro Miguel, que é o meu filhote, que está aqui mandando várias mensagens. Então, beijo, Miguel. Tá, ok. Você falou uma coisa interessante, a sua fala,
Porque você disse justamente o que a gente sempre fala, que eu também é uma fala que eu sempre tenho com relação a essa parte de empoderação da família de informação, né? Que esse é um dos objetivos até de eu estar fazendo lives, de eu estar fazendo no canal no YouTube, é que, assim, fez toda a diferença para minha família, né? Assim, ter as informações adequadas, desde o primeiro passo, né? Para você tomar a decisão de fazer as intervenções adequadas, né? Não cair em golpes aí que tem pela internet, de fórmulas milagrosas, de cura, ou qualquer coisa nesse sentido, né? Se você tem informação, você está menos suscetível a cair em contos do vigário, né? Exatamente. E também entender que você não pode ser simplesmente só o Uber do seu filho, né? E levar eles para as intervenções, levar eles para a escola e deixar toda a responsabilidade para os terapeutas ou para a escola, tendo que a grande parte do tempo ele está com você. O contexto social, o ambiente é a sua casa, são os pais, são os irmãos, né? É importante que todo mundo tenha essa informação e todo mundo, principalmente numa intervenção baseada em análise de comportamento, todo mundo atue da mesma maneira, né? Exato, senão fica muito cacique pouco índio. A gente costuma falar, é muito importante que todos estejam alinhados na mesma linguagem, né? No mesmo patamar. E é isso, a família é protagonista do processo. Aqui, nós costumamos trazer a família para dentro do consultório. Eu digo aqui porque estou no GAD, só estou sem máscara agora porque estou isolada numa salinha, mas nós estamos com todas as EPIs importantes e necessárias para esse nosso novo normal, né, que estamos vivendo agora, que é uma fase muito difícil. Eu não gosto de romantizar a quarentena, é uma fase difícil mesmo, é um momento muito triste que a gente está passando, mas ficar tanto, né, vamos bater aí o 4º mês, a gente não poderia ficar 4 meses sem intervenção, porque a gente conhece muito bem o resultado disso, né? E vocês estão, então, a clínica está funcionando já também, está funcionando de maneira presencial? De maneira presencial, a gente está atuando com 30% apenas da nossa capacidade, e retiramos a recepção para evitar aglomeração, só utilizamos as salas que possuem janelas, e todos os cursos, né, realizados de biossegurança são aplicados aqui hoje, para que a gente não seja um ambiente de contágio. Nós ainda estamos em ápice de curva de contágio, né? A gente tem que ter essa noção de realidade. Mas o que eu queria explicar aqui que a intervenção que a gente faz, a gente normalmente chama o pai para dentro do consultório, porque nós precisamos, os terapeutas aplicadores precisam transformar essa família numa família aplicadora, é importante replicar esse conhecimento. Quando o pai não entra no atendimento, nós registramos o atendimento com autorização prévia, obviamente, em fotos e vídeos que facilitam. A gente acredita muito na informação passada pelo concreto, né? Então o visual é sempre muito mais fácil, porque a família é protagonista, sempre. Nós temos um canal aberto com todas as famílias, um grupo no WhatsApp com todas as famílias, aproveitando aí a tecnologia, porque a família é protagonista. Não funciona sem os pais. Senão vai ser aquele movimento. Você falou o pai de Uber da criança, eu achei sensacional. Porque aí chega um momento que eles chegam e falam, poxa, mas não está desenvolvendo, mas não está acontecendo, mas não está acontecendo mesmo, porque não rola, né? Essa metodologia não é adequada. Então a gente realmente não acredita nisso. Eu não digo a gente ou GAD, eu digo a gente, comunidade científica que trabalha especificamente com autismo. A conversa está maravilhosa, mas o nosso tempo passou muito rápido aqui, ó. Nós já está com pouquíssimo tempo. Eu queria aproveitar. Eu queria que você aproveitasse para convidar o pessoal para ir conhecer a clínica. Não sei se você já deu. Eu já participei de vários cursos que você ministrou. Eu queria que você soubesse se tem alguma perspectiva de voltar aos cursos. Fala um pouquinho do seu trabalho aí para a gente, para orientar o pessoal. Então vamos lá, já voltamos sim, e voltamos com todos os cuidados importantes e necessários, tá? A gente está num momento muito triste, muito difícil, a gente tem que ter muita empatia e muito cuidado. Então nós voltamos sim, e aqui dentro da clínica nós temos alguns carros que direcionam, né, as nossas diretrizes aí de intervenção. Então nós realizamos avaliação diagnóstica, pela elaboração de laudo de TEA, tá bom? Nós trabalhamos com nós somos uma clínica interdisciplinar, então nós temos todas as áreas de atendimento, né? Psicologia, terapia ocupacional,
musicoterapia, que é muito bacana, fonoaudiologia, vamos lá, pedagogia, psicopedagogia e parceria com a nutrição. Certo. Professor de Trabalhamos educação também. física. Professor de educação Opa, física. a gente pode sempre conversar, porque isso é legal, hein? Mas Né? ali eu vou te chamar no ponto que estamos tendo umas ideias. Profissional de educação física, é importante nessa intervenção aí. Eu falo para todo mundo. Mas eu acho sim. Não, a gente fala assim nesse tom de brincadeira, mas é. Assim, eu sempre falo, o carro-chefe da inclusão na escola é o professor de educação física, né? Sem Porque sombra de dúvida. é o professor de educação física, na intervenção muitas vezes na clínica também é o professor de educação física, ele pode ser um grande facilitador. E é corpo, né, Alê? Uhum. É corpo, a gente trabalha corpo, a gente trabalha a linguagem pelo corpo. Mas não tenha dúvida que a nossa porta facilitadora assim, de entrada é o motor. Então eu dou muito. Vamos conversar porque eu tenho umas ideias. Já conseguiu um de emprego. Verdade, para educação física e teatro, que são as novas áreas que a gente queria implementar. A gente tem um projeto muito legal, que é o projeto do Maitai Azul. Nós somos vinculados à Academia Ungaretti. É lindo, porque a gente faz um trabalho de intervenção a jovens e adultos, né? Crianças, jovens e adultos. E é um complemento terapêutico, na verdade, não é inserção no esporte pelo esporte, especificamente. A criança é avaliada pela psicologia e terapia ocupacional. E a gente utiliza as artes marciais com o Otávio Ungaretti, que é treinado e habilitado para o atendimento ao autismo, que foi uma parceria linda. E a gente consegue um manejo das habilidades sociais, do senso hierárquico e do desenvolvimento neuropsicomotor. Por isso que eu digo que a nossa porta de entrada assim, para o desenvolvimento mais fácil que a gente tem de intervenção é o físico, é o motor, em especial quando a gente fala do TEA. Certo. E nós temos todas essas intervenções, estamos funcionando. Com relação aos cursos, os seus cursos, os cursos que normalmente a Clínica GAD faz, vai voltar quando? Menino, quero saber dessa também. O que acontece? A gente tem um calendário de cursos lindos que acontece anualmente, mas aí a pandemia chegou, com ela a quarentena e quebrou nossas pernas. Então nós temos um calendário, mas nós não temos previsão de liberação dos cursos, porque agora nós não temos a possibilidade de ambiente de aglomeração. Então nós vamos transformar, a gente está nesse processo de transformar esse material num material de cunho, como a gente está fazendo agora, né, de transformar em lives, em transformar em cursos de maneira online, para que a gente consiga aí dividir essa figurinha, essa troca de conhecimento, sem perder a motivação e sem perder um ano inteiro, que é muito triste, né? Mas pessoal, a gente vai abrir calendário. Eu recomendo os cursos, são cursos rápidos de um dia, aí eu já fiz, minha esposa já fez, para um determinado tema rápido, assim, né, aborda sempre um tema de maneira bem simples, de maneira prática, pensando na família mesmo, né, que é como você disse. Exatamente. E em situações rotineiras, que são bem relevantes, né, são rotineiras, mas são bem relevantes. Tá? A gente fala sobre manejo de comportamento problema, a gente tem trazido bastante curso sobre VIPMAP, que são, né, um instrumento avaliativo que a gente tem utilizado e que a gente acredita ser o melhor para o momento. Falamos sobre habilidades sociais bastante também. E nós temos a nossa página no Instagram, que é GAD Grupo, e a nossa página no Facebook, é só digitar GAD, que na verdade é toda a estrutura do nosso trabalho, e eu convido vocês a conhecer um pouquinho. Que legal, eu adorei ter você aqui, a gente ter essa live, faz tempo que eu tô querendo já. Eu vou aproveitar também para falar pro pessoal, agora eu tenho um novo canal, eu tenho um canal no YouTube também. Eu ainda tenho eu tenho pouquíssimos seguidores ainda, então ainda não está sendo possível fazer lives, né? Mas se eu conseguir alcançar, quem sabe um dia, mais seguidores, né? Eu vou fazer uma live, ainda estou bem distante disso. Eu ainda sou muito, como eu falo, sou muito pé de chinelo ainda, mas estamos começando, eu tenho aqui o canal no YouTube é o prof.alexandre.melo, quem quiser seguir, tem vários vídeos sobre intervenções que a gente faz com as crianças aqui em casa, agora que como é que a gente está fazendo as atividades EAD da escola, né? Que legal! De educação física também, baseados em evidências para o ensino de habilidades através do exercício físico, né? Que também tem evidências a respeito dessa prática. Tá? E algumas situações rotineiras de família também que a gente coloca, tá bom? Obrigado, Tati, obrigado mesmo, foi ótimo, eu adorei.
Eu também matei a saudade de falar contigo, faz tempo que a gente não conversa. Tá? Eu Não espero é, quando gente? Bom, assim que acabar, a gente tem que fazer um almoço com todo mundo da pós de novo, né? Pra gente matar a eu saudade de todo mundo. gosto. Vou aproveitar a Valéria que está aqui ouvindo, e a Simone também, que eu já vi. Ó, o pessoal tá elogiando aqui a Clínica GAD, tá todo mundo elogiando, o pessoal que conhece. Fico muito feliz. Tá? A Márcia tá falando sobre o protagonismo da família. A Valéria falou da Karina, fase difícil, tá todo mundo comentando aqui. Obrigado a todos que participaram. Obrigado, Tati. Obrigado mesmo por você ter aceito o convite. obrigada a você pelo convite, Valéria. Eu já convido todo mundo para participar da semana que vem. E tá meio atrapalhado aqui. Você está vendo que eu estou num lugar totalmente diferente, que eu estou em obra aqui em casa. Estou aproveitando para fazer uma obra aqui. Então tá uma confusão em casa. Tá? Efeitos da quarentena. Toda semana eu estou trazendo um especialista. A gente já tem marcado alguns. Logo a gente vai ter já, assim que eu tiver o horário e a data, eu já posto também no Instagram, tá bom? Obrigado, e vai ter outro convite, viu? Logo, viu, Tati? A gente vai falar de outros assuntos aqui também. Opa, estamos aí. Ale, muito obrigada pelo espaço, muito obrigada pela troca, sempre. Beijão. Gratidão a vocês, gente. Um beijo, boa noite para todo mundo, bom final de semana. Pouco essa live vai tá no IGTV e no canal no YouTube e no Facebook, tá bom, pessoal? Beijão. Um beijo, gente. Fiquem em casa. Beijo. Tchau. Beijo. Tchau.